Fala pessoal, ficamos aqui com a sensação em Portugal nesta noite de quarta rodada da Liga dos Campeões, nesse estádio José Alvalade, de que vivemos um momento histórico para o futebol português, histórico para o clube, o Sporting. Sabe aquela conversa de aura? Pois é, parece que estava derramada aí sobre esse estádio, sobre os torcedores, também sobre o técnico Rubem Amorim, num contexto muito especial, e obviamente sobre Viktor Gyökeres, né? Além de todos os outros jogadores. O que o Sporting fez hoje aqui foi uma das tarefas mais difíceis hoje no futebol do mundo. Virar um jogo contra o Manchester City, jogo dificílimo, e golear a equipe de Pep Guardiola. 4-1. A terceira derrota do Manchester City seguida, vive uma crise com lesões, é verdade, mas não pode ser desculpa. Um plantel desse calibre, com jogadores que entraram aqui hoje como titulares, não tem como arrumar desculpa. Mas esse vídeo aqui não pode ser sobre o Manchester City. Me perdoem os fãs de futebol inglês, esse vídeo tem que ser sobre o Sporting, cara. Dava pra sentir alguma coisa diferente no ar, sabe? Dava pra sentir essa aura mesmo antes do jogo começar. O Rubem Amorim se despediu do estádio José Alvalade. Esse foi o penúltimo jogo dele no comando do Sporting. Ainda vai jogar contra o Braga no final de semana, mas em Alvalade era despedida. E quando ele subiu em campo para dar uma entrevista antes do jogo, eu fiquei reparando na torcida para ver a tônica, né? Se teríamos vaias, porque o cara tá deixando o clube na mão no meio da temporada, tá indo pro Manchester United, tem dinheiro envolvido, enfim. Mas não, a admiração, o sorriso no rosto, os aplausos, a emoção do torcedor ao ver o Rubem Amorim supera qualquer frustração. Óbvio que o torcedor tá triste, tá desiludido porque vai perdê-lo, mas a gratidão tá na alma do sportinguista em relação ao Rubem Amorim. Foram 2 campeonatos conquistados, quebrou a hegemonia de Porto e Benfica, chacoalhou o futebol português, 2 taças da Liga, enfim, uma super taça. O cara mexeu com as estruturas aqui em Portugal. E o torcedor fez a vênia, entendeu o momento, entendeu a oportunidade. E mais do que isso, cara, apoiou o Rubem Amorim nesse último grande desafio. Que bonito seria se o Rubem Amorim conseguisse sair de Alvalade com uma vitória para cima de um dos melhores times do mundo, do melhor treinador do mundo. E isso aconteceu. Foi um jogo difícil, como eu falei, para o Sporting, porque o Sporting não soube sofrer. Pelo contrário, o primeiro tempo a gente viu um Manchester City dominante. O Sporting com muita dificuldade, porque a realidade do Sporting dentro da Liga Portuguesa é muito diferente com relação a esses jogos. Muda totalmente o esquema, não os jogadores, mas a estrutura do time, o que o time quer fazer, o que o time quer propor dentro de campo. O time vai ter menos bola e precisa caprichar nas transições. E não pode errar, qualquer erro pode ser fatal. E aos 4 minutos, um erro na saída de bola do Morita e o Sporting acabou tomando o gol do Phil Foden. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. E de uma certa forma, o Manchester City criou muitas oportunidades. Se a gente pegar as estatísticas da partida, foram 20 chutes para o Manchester City contra 9 do Sporting. 73% de posse de bola para o Manchester City contra 27 do Sporting. E no primeiro tempo, verdade seja dita, o Sporting sobreviveu. O Israel, que é um baita goleiro, fez grandes defesas. O Matheus Reis, o Diomandé, enfim, todo o sistema defensivo teve que parar Haaland, teve que parar Phil Foden, teve que parar o Savinho, que estava numa noite muito boa, teve que parar o Matheus Nunes. O Sporting teve que parar uma legião de bons jogadores, e olha que os caras não tem De Bruyne, não tem Grealish, não tem Rodri, enfim, é o timaço o time do Manchester City. Por isso que eu digo que não pode servir de desculpa, né? E não conseguia parar, na verdade, alguns lances emblemáticos, o Gyökeres cortando uma bola na linha, numa cabeçada do Haaland, a bola passando rente à trave na jogada do Bernardo Silva, o Israel fazendo as defesas que eu falei, e do outro lado o Sporting sedento para encontrar
um contra-ataque, uma transição ofensiva, uma bola longa e acionar o Gyökeres. Mas era muito pouco, porque Pedro Gonçalves e o Trincão não entravam no jogo, cara. Não conseguiam pegar no jogo. E os dois alas estavam presos, ajudando o sistema defensivo, tanto o Kenda quanto também o Araújo do outro lado. Então o Sporting sofreu demais. Não é que soube sofrer, sofreu. O Gyökeres teve uma oportunidade claríssima logo depois que o Sporting toma o gol. Bola longa, a cara dele, cara a cara, numa arrancada espetacular com o Ederson. E ele cava. Só que ele meio que fotografa a cavada e o Ederson foi muito bem, né? Frio, parou, olhou o que ele ia fazer e defendeu. Não tomou nenhuma posição. E o gol perdido era um balde de água fria. Poxa, nem o gol que o Gyökeres consegue normalmente fazer com muita facilidade, ele conseguiu dessa vez. Acho que não era noite. Mas alguma coisa estava no ar, e as coisas foram se desenrolando até que um passe rasgando a defesa do Kenda. Aliás, esse jovem, que já foi convocado para a seleção portuguesa, é o jogador mais jovem a marcar na Liga de Portugal. Realmente é um cara diferente, tá? E o Kenda foi muito bem hoje no sistema defensivo, ajudando. E quando precisou, nesse passe, rasgou a defesa do Manchester City numa transição ofensiva. E a segunda, meu irmão, o Gyökeres não perde não. Não perde não. Belíssimo gol, hein? Belíssimo gol, bateu a bola de cima para baixo, ela dá aquela quicada, mata o Ederson e 1-1. Tudo que o Sporting precisava para virar o segundo tempo. E quando vira o segundo tempo, é outro time, é outra postura. Eu não sei o que aconteceu no vestiário, mas alguma coisa emocional deve ter acontecido, porque o time pega no jogo de uma forma e o City começa a cometer erros bobos, dar espaços, e logo sai o gol do Araújo, logo no início do segundo tempo, coloca fogo no estádio. Tem a penalidade que foi em cima do Trincão, que entrou no jogo, o Pote também entrou no jogo, dando assistência e tal. E aí, pênalti, Gyökeres bateu e 3-1. O jogo vai se desenrolando, o Manchester City tenta encontrar soluções, perde outras oportunidades, sai o pênalti para o Manchester City. E olha que desenho, né? Olha que roteiro. O Haaland vai bater, né? Duelo Viking contra o Gyökeres. Está na hora do Haaland surgir. Não é que ele fez um jogo ruim, ele até perdeu algumas oportunidades e o Israel salvou algumas. Mas ele acerta a trave numa pancada, né? O travessão, e a bola vai embora. E logo na sequência sai o segundo pênalti para o Sporting. Enfim, e gol do Gyökeres. Hat-trick do Gyökeres. 4-1. O estádio, cara, não tem preço você estar no estádio nesses momentos. O estádio veio abaixo, o sorriso e o orgulho no coração do sportinguista era impressionante. Eu fiquei impressionado. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão forte aqui em Alvalade, saca? Fazia tempo que eu não fazia um jogo aqui também, mas foi de arrepiar, sim. O estádio comprou a briga e maravilhado pelo que estava acontecendo em campo. O Gyökeres fazendo aqui, ó, simplesmente só pare tudo que você está fazendo e faça também. E pronto. 4-1. Depois teve as substituições, o jogo foi desenrolando, acabou. Bonitas cenas que eu vi depois, a ovação ao Rubem Amorim, do time, dos jogadores. Mais do que um treinador, ele foi um cara super importante. Não dá para separar muito, e eu até perguntei isso para ele, né? O homem do atleta. É a mesma coisa, então você tem que saber lidar com o homem e com o atleta. E o Rubem Amorim sabe lidar com as pessoas. Algo que o Ten Hag muito provavelmente não sabia. Gerir situações, gerir pessoas é grande parte importante na vida de um treinador de futebol hoje de sucesso. E o Rubem Amorim sai daqui com esse legado. Os títulos, mas esse legado. Admiração dos torcedores, ele sendo um benfiquista, tá? Ele é benfiquista de coração e sai daqui como um ídolo do Sporting. Um cara que mudou a história recente do clube. E para mim o Rubem Amorim é um dos melhores treinadores que eu já vi na Liga Portuguesa. Tem outros, o Sérgio Conceição também entra nessa linha, enfim, outros que passaram por aqui, mas em loco, acompanhando o futebol português, o Rubem Amorim deu um show na parte de comunicação, na parte de lidar com a imprensa, na parte de lidar com os jogadores, de lidar com os problemas. Fez a parte dele e entregou uma vitória histórica para se despedir. Então isso é muito bonito. E segundo, que eu tenho que abrir um parêntese aqui para o Gyökeres. O que a gente ouviu nos últimos dias, nos últimos tempos,
quando trazíamos o Gyökeres como um potencial grandíssimo centroavante para vários palcos, o que a gente ouviu? Ah, mas ele só faz gols assim aos montes porque está na Liga Portuguesa. Ah, deixa ele vir para a Premier League que a conversa é outra, para a La Liga, para... Enfim, diabo de asa aí. E ele hoje mostrou que não interessa. Tá bom contra o Manchester City? Tá bom contra o Manchester City, um hat-trick? Precisa mais do que? Contra o Real Madrid, contra o Arsenal, contra quem? Contra o Bayern, enfim. É um jogador diferente, cara. Jogador diferente você vê de longe. Assim como era o Bruno Fernandes antes de ir para a Premier League. E assim como passou vários aqui, a gente fez a mesma análise. O Gyökeres é diferente. A mentalidade do cara é... a força física, é uma capacidade muito grande de brigar por todas as bolas corpo a corpo, de conduzir em velocidade, de finalizar. Poderia ter feito 5 gols hoje aqui. É que ele perdeu mais um também na segunda etapa. Mas fez 3. Hat-trick, 23 gols na temporada em 17 partidas. É o artilheiro da Europa. Já é o artilheiro da Liga dos Campeões ao lado de Harry Kane com 5 gols. E deixa um gosto de quero mais, né? O único problema disso pro sportinguista é que, cara, no final das contas, ele abre a porta para muitas especulações de transferência já em janeiro. E muita gente vai reconsiderar de repente, será que vale pagar 100 milhões? Tem 26 anos, hein? Janeiro vai ser longo para Viktor Gyökeres, para o Sporting. Eu espero que ele fique, porque eu acho que o Sporting vai avançando na Liga dos Campeões, agora com os 10 pontos, olhando na tabela, já pode sonhar, inclusive, em classificar entre os 8. Pô, Quesada, não é exagero? Não. Não é exagero. Vamos ver o quanto vai doer na equipe a saída do Rubem Amorim, se o João Pereira consegue assumir isso aqui da mesma forma e continuar com a mesma pegada, mas a verdade é que o Sporting deu um recado claro para a Europa, né? E o Gyökeres também. Adeus de Rubem Amorim, noite de Gyökeres, noite de Sporting, e para o time de Guardiola é tentar sair desse buraco, porque 3 derrotas para o Manchester City não é uma segunda-feira normal. Nesse caso, terça. Beijo para vocês, nos vemos na próxima. Tchau!